Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que ela lhe pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e essa a levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste sábado, dia 2 de agosto, Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Nós temos aqui o relato de Herodes, né? Herodes aqui está para nós aqui como pano de fundo. Herodes sabe da fama de Jesus e ele, com a sua consciência pesada, ele diz: é João Batista que ressuscitou. E o texto nos narra aqui com toda clareza o que aconteceu, né? Herodes, ele queria prender João, mas tinha medo porque João era considerado como profeta, e na primeira oportunidade ele coloca João no cárcere e faz um juramento estúpido que acaba com a vida de João Batista. Mas veja, olhando para isso daqui espiritualmente, meus irmãos, hoje mesmo nós temos muitos Herodes que querem nos colocar na prisão por causa da verdade do Evangelho. Ora, Papa Bento XVI, ele diz com toda clareza que nós estamos vivendo tempos da ditadura do relativismo. O que é uma ditadura? Uma ditadura é algo que é imposto a ferro e fogo para um povo, uma nação, um país, né? É a ditadura. E se você não cumprir aquilo que a ditadura coloca, né? O regime ditatorial é isso, né? Se você não cumprir aquilo que está sendo imposto, então você é colocado como um inimigo. Então você é preso. O Papa Bento XVI dizia que nós estamos vivendo a ditadura do relativismo, ou seja, estão querendo impor, né, pela força, o relativismo a cada um de nós. Ora, nós aqui estamos a serviço da verdade. Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, meus irmãos, ela é libertadora, mas ela não é agradável, nem para aqueles que a ouvem, que não querem mudar de vida, e ela também acaba não sendo agradável para nós que anunciamos. Por quê? Porque seguramente nós vamos também ter a nossa cabeça, se não literalmente, como a de João Batista, nós vamos ter também a nossa cabeça num prato por causa de viver e falar a verdade. É assim, né? Então, qual é a prisão que Herodes quer nos colocar hoje? São muitas as prisões. Por exemplo, se uma pessoa fala a verdade do Evangelho e essa verdade fere a ditadura do relativismo, o que eles fazem? Colocam um processo. Não, isso não pode falar, né? Então, aquela conversinha de que, não, nós temos liberdade, vivemos numa democracia, isso tudo é mentira, né? Isso tudo é mentira. Por quê? Porque nós não podemos falar a verdade.
Nós não podemos sequer querer a verdade, porque quando a gente quer a verdade e, por exemplo, se a gente rejeita aquilo que é contra o Evangelho de Jesus Cristo, então eles nos chamam de quê? De intolerantes. Não, vocês são intolerantes, porque vocês não querem isso, são preconceituosos, são obscurantistas, são retrógrados, né? Parece que ficaram na Idade Média. Tudo isso é dito daquele que quer viver os valores do Evangelho, a verdade do Evangelho. Então, por a gente não aceitar aquilo, então veja, não somos livres coisíssima nenhuma. Não, nós não somos livres. Nós não podemos falar o que nós queremos, nós não podemos viver aquilo que nós queremos, porque de alguma maneira nós somos aprisionados. Somos aprisionados, né? Somos aprisionados na rede social. Se a pessoa começar a falar as coisas muito claras, o que faz? Derrubam a rede, né? Se a pessoa ela está a serviço da verdade e ela fala alguma coisa que incomoda, mete um processo na pessoa. Então, aonde é que nós somos livres? Não. Se nós não dançamos conforme a roda do sistema, então nós somos um problema. E problema para uma sociedade da ditadura do relativismo, a gente faz o quê? Elimina. Problema se elimina. Então, se nós somos um problema, se nós cristãos somos um problema, porque vivemos por uma verdade absoluta, porque a verdade não é aquilo que eu acho. Não, cada um tem a sua verdade. Não, a verdade, ela é uma pessoa. E essa pessoa chama Jesus Cristo. E ele tem um evangelho que nós, seguidores de Jesus, cristãos, nós queremos seguir. Custe o que custar, doa quem doer, né? Traga as consequências para a nossa vida que trouxer, como João Batista viveu a consequência dele. Qual era a fala de João? João simplesmente estava denunciando um adultério. Ele falou para Herodes: olha, você não pode fazer isso, porque ela é sua cunhada, não é sua esposa. E João estava denunciando um fato errado. E por causa disso, porque ele dizia a verdade, ele teve a sua cabeça num prato. Meu irmão, minha irmã, saiba você, se eu e você nós fomos arautos da verdade e estivermos a serviço da verdade, saiba que nós também vamos ser perseguidos. Como João Batista foi perseguido, como foi preso e foi degolado na prisão, porque estava a serviço da verdade, estava a serviço de Jesus Cristo. Vamos lembrar que João ele veio como precursor de Jesus, ele veio como aquele que veio para preparar, e nós nunca podemos esquecer a palavra de Gálatas. Afinal de contas, nós estamos querendo agradar os homens ou agradar a Deus? Então, em primeiro lugar, nós queremos agradar a Deus, né? E isso aqui não precisa nos amedrontar, porque Jesus diz nas bem-aventuranças: bem-aventurados sereis vós, quando vos perseguirem, caluniarem, vos matarem, colocarem na prisão, etc. Alegrai-vos, porque grande será a nossa recompensa no céu. E enquanto falo aqui, me lembro dos 7 filhos daquela mulher do 2º livro dos Macabeus. Aquela mãe que num espaço de um único dia, ela viu seus 7 filhos morrerem diante dela, diante de Antíoco Epífanes, que estava lá matando seus filhos simplesmente porque queriam que eles negassem a fé, negassem a verdade da fé. Deixa de crer, coloca um pouquinho de incenso aqui para César, para os deuses. Não, ele não fez isso. E porque eles não fizeram isso, a mãe viu seus 7 filhos. E mais, a mãe não só viu os 7 filhos morrer no espaço de um dia, mas ela encorajou a cada um deles a não voltar atrás naquilo que eles acreditavam como verdade, que era a fé. Não voltaram atrás e deram a sua vida, derramaram o seu sangue. E um após outro, desses filhos dessa mulher, do livro dos Macabeus, eles vão morrendo e dizendo: você mata nosso corpo, mas o Rei da Glória, ele ressuscitará o nosso corpo. Agora humilhado, subjugado, mas ele nos dará a ressurreição. Olha a fé, né? Então, porque não negaram a fé,
perderam a vida, e não só perderam a vida, a cada filho que não ia cedendo, a tortura ia aumentando. A tortura ia aumentando para ver se eles então voltavam atrás. Nenhum deles voltou atrás. Todos eles entregaram a vida para não negar a fé. Hoje nós somos convidados e somos chamados, queridos irmãos, também nós, a não voltarmos atrás, a não negarmos a fé, a não cairmos na apostasia diante de uma ditadura do relativismo que simplesmente quer cortar Jesus Cristo da nossa vida, cortar os valores de Jesus Cristo e, acima de tudo, a verdade do Evangelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.